de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ai, que delícia! Boa noite. Boa noite a todos vocês. E essa canção que eu iniciei, que fala que é dele todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar nele. Como isso tira um peso tão grande das nossas costas? No mundo onde o que se prega é que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que se matar, que a gente tem que performar, que a gente tem que, né, desempenhar aí em alta voltagem. E aí você volta pra si, se conecta com o seu verdadeiro eu e lembra que, apesar de tudo, o seu trabalho é descansar e confiar no processo. E pra mim vai ser um privilégio muito grande poder compartilhar a minha história. E eu tenho aqui um roteirinho, mas é muito difícil, né, a gente falar da gente. Eu, particularmente, falar de mim sem me emocionar é muito difícil, porque foi uma história literalmente de superação. E eu acredito que todos nós, na verdade, temos uma história de superação. Cada dia que eu conheço cada vez mais clientes, eu vejo cada vez que cada história que elas trazem são histórias de respeito, histórias de luta, histórias bonitas de superação. E na minha história não foi diferente. O tema da live de hoje, né, como o autoconhecimento mudou a minha vida e por que eu escolhi esse tema para falar e para multiplicar durante toda a minha vida. Por que eu escolhi a psicanálise como profissão? Por que eu escolhi ser terapeuta e conduzir pessoas no processo de autoconhecimento? O autoconhecimento comigo, ele começou muito nova, mas muito nova. Na verdade, eu me questionei muito durante muitos anos por que eu não me encaixava. Porque eu sempre fui muito diferente dos meus irmãos. Sempre fui. Eu sempre fui muito ousada, eu sempre fui muito pra frente, sabe? Eu nunca tive vergonha de perguntar pro professor, eu nunca tive vergonha de questionar, de falar com o professor de frente e não com medo, com receio, sabe? Nunca. E, por outro lado, eu sofri muito bullying na minha infância. Muito bullying, gente, por centenas de... Até pela minha forma de andar, as pessoas achavam ruim. Me zoavam. Agora, fala pra mim se a pessoa não tem o que fazer, né? Se preocupar com a forma como eu andava. Pois bem. E aí, durante toda a minha adolescência, durante toda a minha infância,
eu sempre fui nutrindo um sentimento de inadequação. Eu sempre me senti inadequada. Por quê? Porque eu sempre tive um temperamento, e quem faz as minhas mentorias sabe exatamente qual é o seu temperamento e qual é a diferença de cada temperamento. E o meu temperamento sempre foi um temperamento mais colérico, mais sanguíneo. E esse temperamento é um temperamento que não agrada a todo mundo, porque é um temperamento muito autêntico, cheio de opiniões, cheio de ideias. E, na verdade, é muito mais fácil você lidar com o temperamento, por exemplo, do fleumático, que é uma pessoa que normalmente aceita tudo que todo mundo fala, tudo que todo mundo impõe. E eu nunca fui essa menina que sempre aceitou tudo que todo mundo impõe, tudo que todo mundo aceita. E aí, por não ser assim, como eu era vista e como eu era titulada? A menina pestinha, né? A menina pestinha, porque eu arrumava confusão onde eu ia. Afinal, eu nunca baixei a cabeça. E olha, gente, olhando hoje toda a minha trajetória profissional e tudo, acadêmica, enfim, eu olho e penso, eu falo, graças a Deus que eu nunca deixei de me posicionar. Porque eu posso ter carregado na minha vida histórias de várias desavenças, porque carreguei pelo meu temperamento. Mas uma coisa que eu não carreguei é remorso de ser quem eu sou. Nunca tive pena de ser quem eu sou. Nunca tive medo e insegurança de ser quem eu sou. Mas, na infância, eu tinha essa insegurança, essa inadequação, na verdade, sabe? De não me sentir dentro daquele contexto em que quem era a correta? Era a menina que sentava na frente, que levava boas notas e que dizia oi e ok pra tudo. E eu nunca fui assim. E aí? E aí, pra você que tá aqui me escutando, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Pra você que já é pai, que já é mãe. Quantas vezes você intitula o seu filho de pestinha só porque ele é cheio de autenticidade? Só porque ele não aceita tudo que você impõe? E aí eu preciso te falar. As pessoas responsáveis pelos feitos mais brilhantes do universo não eram pessoas que não sabiam se impor. Ao contrário. Ao contrário. A história inteira é marcada de pessoas que mudaram a história porque eram pessoas que não aceitavam, não se conformavam com a vida que levavam e de alguma maneira quiseram marcar a história, seja fazendo um computador, a internet, enfim, tantas coisas. Então, quando você olha para sua filha ou para o seu filho que aceita tudo que você fala e você fala, nossa, essa criança é maravilhosa, ela é, porque é o temperamento dela. Mas o irmão dela, que não aceita tudo que você impõe, não é um pestinha, porque não aceita tudo que você impõe. Ele só tem um temperamento diferente e um temperamento que vai levar com que ele alcance lugares altos e normalmente de influência, porque tem tudo a ver com o temperamento dele. E aí, quando na minha infância eu entendi esse processo, que eu não era normal, e eu me questionava, eu não sei te explicar o motivo, mas por isso que eu falo que é a psicanálise que me escolheu, porque desde a infância que eu sou curiosa a respeito do assunto. Uma vez eu fui, quando criança, carreguei a minha mãe pra biblioteca, porque não tinha uma biblioteca na minha escola, mas não era uma biblioteca muito caprichosa. E aí eu levei pra ela pro centro da cidade e falei, olha, vamos porque eu quero alugar esses livros, que você alocava os livros e levava pra casa. E minha mãe foi lá, eu era menor de idade, fez assinatura, eu peguei os livros. Quais livros? Livros que na época eram chamados livros de autoajuda, que hoje são chamados de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional. E comecei a devorar aqueles livros. E aí, eu comecei a entender, principalmente, eu lembro que um dos primeiros livros falava sobre a diferença do homem e da mulher. E aí eu comecei a entender que, na verdade,
Eu não era uma pessoa inadequada. Na verdade, eu só era uma pessoa diferente. E que, como eu, existiam milhares de outras pessoas diferentes. E que eu precisava aprender a respeitar quem eu era e também respeitar as pessoas que estavam ao meu redor, que eram diferentes. E aí, durante toda a minha adolescência, eu passei a observar o temperamento e a personalidade de todo mundo, gente. Pra onde eu ia, eu estava o tempo todo observando, analisando todo mundo. E aí, quando chegou na fase da adolescência, que eu já estava um pouco mais, já tinha um pouco mais de clareza do que eu queria, eu falei, não, é agora que eu vou começar a investir em cursos de aperfeiçoamento sobre o assunto, leituras de livro. E aí eu comecei, gente, olha, se eu li, eu acho que eu nunca li um livro de romance. Eu sempre li livros sobre autoconhecimento. Sempre. E aí, de diversos temas, né? Autoconhecimento na área de finanças, autoconhecimento na área da própria saúde, autoconhecimento na área do amor, relacionamento amoroso. E sabe o que eu acho mais poderoso de tudo isso? É que tudo que eu tenho hoje, assim, que eu posso falar, puxa vida, eu me orgulho disso, foi através de estudos. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu e meu marido, eu investi muito em ler livros sobre relacionamentos. Porque se tinha uma coisa que eu queria, era ter um casamento, um relacionamento saudável. Aí quando eu quis emagrecer, eu investi em leitura de livros para emagrecer. Aí quando eu quis aprender sobre finanças, eu fui investir em livros sobre finanças. Então, tudo que eu vivo hoje, toda a minha colheita, ela é fruto de todo o investimento que eu fiz em leitura. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele liberta, porque ele abre os seus olhos para que você comece a direcionar a tua vida para aquilo que realmente faz você feliz. Entende? E aí, beleza, veio esse processo e esse sentimento que eu tive, que eu carreguei durante... Tem um mosquitinho aqui, peraí, gente. Meu Deus, vai embora, meu filho. E aí, durante toda essa minha trajetória, eu comecei a entender que tava tudo bem ser eu, sabe? E que eu precisava entender melhor o porquê que as pessoas não aceitavam eu ser como eu era. Porque eu ficava pensando, o fulano é mais quietinho, mas é o jeito dele, ele não força pra ser aquilo. Mas o que eu cheguei à conclusão? Que os quietinhos, eles tinham menos problema do que eu. Eles entravam em menos confusões do que eu. Então, o que eu, Eliane, fui fazer? Fui tentar ser tímida. Fui tentar ser quietinha. Mas alguém se identifica aqui, gente? Ou só eu aconteceu isso comigo? Eu fui tentar seguir essa linha, porque eu falei, não, peraí, alguma coisa tá errado comigo, né? E aí, gente, era tão pesado. Puxa vida. Como era pesado tentar não ser eu. Não era um processo leve. E aí, depois de muito entender que não adiantava, eu decidi que eu ia investir em autoconhecimento para entender por que eu era daquela forma. E aí foi aí que eu fiquei apaixonada por mim. Então, a primeira coisa que o autoconhecimento trabalhou em mim foi... Eu me apaixonei, gente, pela pessoa que eu era. Foi a primeira coisa. Primeira coisa que o autoconhecimento me trouxe. Paixão e valor próprio. Porque aí eu entendi que, na verdade, o mundo precisa de mim. Da mesma forma que o mundo precisa de você. Da mesma forma que o mundo precisa do temperamento do meu marido. Então eu me apaixonei tanto pela minha personalidade, pelo meu temperamento, que eu falei, pera lá, eu preciso então focar naquilo que eu não tenho de fortalezas, né, nos meus pontos de melhoria, para que eu não ficasse refém deles, mas daquilo que eu era boa, eu precisava era potencializar. Falei, não, isso aqui eu vou crescer e vou ficar muito boa nisso.
E aí foi que o processo de autoconhecimento começou a me transformar. Por quê? Eu não aceitava mais que as pessoas me polissem. E, gente, o que eu tô falando aqui pra você desse sentimento de inadequação foi um sentimento que eu carreguei por durante anos em vários ambientes. Na escola, na família, na igreja. Eu carreguei esse sentimento de inadequação por muito tempo. De chorar mesmo, sabe? De chegar em casa e chorar. De tipo, por que que eu briguei? Por que que fulano não aceita? Por que que fulano não é mais meu amigo? Não porque isso, não porque aquilo. Depois que eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, eu falei, o quê? Sabe quem me fez assim? Foi Deus. Sabe, se alguém não gosta do meu jeito, se alguém não gosta da minha personalidade, do meu temperamento, que vá reclamar com Deus, gente. Diz que aí 0800, ó, reclame com Deus, porque foi exatamente Ele que me fez assim. Quando eu descobri que eu nasci com o meu temperamento, que a minha personalidade, ela foi sim, ela foi influenciada e formada conforme a relação com os meus pais, com os meus amigos. Mas o meu temperamento, ele nasceu comigo. Quando eu entendi isso, eu falei, foi Deus que fez o meu temperamento. Então, se as pessoas não aceitam, aí o problema não tá em mim, né? O problema não tá em mim. O problema tá nas pessoas que não aceitam o meu temperamento. E aí, depois disso, depois que eu comecei a trabalhar a aceitação, de aceitar quem eu era, quando eu me apaixonei por mim mesma, o que aconteceu? Eu comecei a respeitar mais a minha história. Eu comecei a respeitar todas as vezes em que eu perdi a paciência, todas as vezes em que eu fiz coisa que não devia, todas as vezes em que eu machuquei pessoas, todas as vezes em que eu machuquei pessoas sem querer, todas as vezes em que... Ai, gente, vai ser difícil, peraí. Todas as vezes em que eu reagi de uma forma muito impulsiva com pessoas que me machucavam com palavras a respeito do meu corpo, a respeito do meu cabelo, a respeito da minha forma de andar. Por diversas vezes eu fui só reagindo, sabe? E eu carregava um peso muito grande por ter sido uma pessoa agressiva na minha infância. Mas depois que eu entendi a minha história, o meu temperamento, depois que eu entendi a minha relação familiar e o quanto a instabilidade da minha infância com a relação que eu tive com os meus familiares e tudo mais, quando eu entendi que tudo aquilo ali não tinha nada a ver comigo, eu era fruto daquelas relações, sabe? Eu era fruto do que tinha acontecido. Então, eu parei de me questionar, parei de me julgar e passei a respeitar a minha história. Tá tudo bem, Eliane, eu pensava. Tá tudo bem. Você foi a melhor Eliane que você pôde ser dentro do contexto que você nasceu e cresceu. E quando eu comecei a mergulhar ainda mais, porque eu falei, tá, tudo bem, tem coisas dentro do meu temperamento e dentro da minha personalidade que eu não gosto, que eu não quero, que me prejudicam, que colocam as minhas fortalezas em xeque, que prejudicam aquilo que eu sou boa. Então, eu decidi que nesses pontos eu iria melhorar, mas que eu jamais ia deixar de ser quem eu era. Foi aí que eu, além de começar a respeitar a minha história, comecei a trabalhar os pontos que eu precisava trabalhar, porque aí eu falei, puxa vida, então eu posso ressignificar essas coisas. Não quer dizer que eu tive uma infância, sei lá, instável,
que eu posso e que eu devo levar isso como desculpa pro resto da minha vida para fazer tudo que eu devo fazer de errado, ou queira fazer de errado. Não ia ser uma desculpa para mim. Então eu ressignifiquei essas coisas e aí potencializei mais as coisas que eu sou boa e potencializo e ainda trabalho os meus pontos de melhoria todos os dias. É um exercício diário e constante. Mas o que é melhor de tudo isso é que eu parei de me cobrar e passei a respeitar. Gente, eu juro pra vocês, por isso que eu falo, autoconhecimento liberta. Autoconhecimento liberta. Por quê? Depois que eu comecei a ser mais livre, respeitando a minha história, vivendo quem eu verdadeiramente sou, eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor de um modo diferente. Eu vou ser sincera com vocês, eu não busquei o autoconhecimento para ajudar outras pessoas. Eu não mergulhei no autoconhecimento para ser terapeuta, para ser psicanalista. Eu comecei a trabalhar o autoconhecimento para ajudar a mim mesma. Simples assim. Mas de repente, automaticamente, consequentemente, eu estava ajudando as pessoas ao meu redor. Eu estava respeitando as pessoas ao meu redor. E todas as vezes em que eu via alguém discutindo ou querendo falar, não porque o fulano, não porque o ciclano, eu falava, não, mas isso tem a ver com o temperamento dele. Isso tem a ver com a personalidade. Como será que foi a história dele? E muitas vezes, quando eu mesma já conhecia a história, eu falava, puxa, mas a história dele de infância foi essa. Mas ele teve um pai muito difícil, mas ela teve uma mãe. E aí, eu comecei a gerar a tal da empatia que todo mundo fala na internet. Quer ter empatia? Invista em autoconhecimento. Invista em autoconhecimento, porque automaticamente você vai começar a reconhecer a história de cada um com respeito. E aí, gente, como faz parte do meu temperamento ser, né, explosiva, expressiva, o que aconteceu? Eu, mergulhada de todos esses livros que eu leio, que eu já li, dos cursos que eu fiz, minha filha, eu era uma xícara transbordante o tempo todo para onde eu ia. Sentou comigo 5 minutos, eu tô falando de autoconhecimento. Sem querer. Fui pra praia essa semana passada, a gente tava lá na praia, conversando, nanana. Daqui a pouco, tá eu falando de autoconhecimento. Eu pensei, eu planejei, não, mas entra o assunto. Eu sou essa xícara hoje, transbordante desse conhecimento. E aí foi justamente por falar o tempo todo para as pessoas ao meu redor sobre isso, que as pessoas começaram a falar, me fala mais. É verdade, vou procurar saber por que meu marido faz isso. Nossa, Eliane, faz todo sentido, é porque ele é irmão mais velho toma mais iniciativa. Nossa, é porque meu marido é irmão mais novo. O irmão mais novo fica dependendo sempre de alguém pra abrir portas, abrir caminho, fazer o trabalho mais difícil. Ah, é porque o temperamento dele é sanguíneo, por isso que ele só vê o lado bom das coisas. Ah, porque ele é melancólico, só vê o lado ruim de tudo. E aí depois eu falei, gente, é isso. E aí, o pouco que eu multiplicava para as pessoas já demonstravam tanta gratidão e já aplicavam na vida delas que eu falei, é isso. Eu preciso multiplicar esse conhecimento para outras pessoas. Porque foi algo que me mudou. Foi algo que depois que eu comecei a trazer, a me aceitar, eu comecei a viver uma vida mais livre de rótulos, mais livre de padrões, porque você tem que ter isso, porque você tem que fazer isso, porque você tem que acordar todo dia 5 da manhã e dormir meia-noite para você conquistar seus sonhos. E eu falava, mas eu não quero isso, eu quero acordar de boa, ter meu tempo com Deus, eu quero descansar, eu quero ter família, eu quero... Como assim? Pera lá. E aí eu comecei a me conectar com os meus valores. Trabalhando o autoconhecimento, eu comecei a enxergar o que de fato era importante para Eliane. Eu li vários livros aí que todo mundo fala para ler, gente. Mas eu olhava e falava, legal, diante desse livro aqui, o que é aplicável para mim? Quantos aqui já... Não,
Pra você ser feliz, tem que acordar todo dia às 5 da manhã. Gente, eu posso te garantir, eu sou muito feliz e eu não acordo todo dia às 5 da manhã. Não sou do clube das 5. E olha que eu não acordo tarde. Mas eu sou muito feliz. Então, pera lá, tem alguma coisa errada nessa história. Então quer dizer que se você acorda às 5 da manhã que você é feliz, e quem trabalha a noite inteira? Então não vai ter condição de ser feliz. Então eu parei, sabe, de sair de todos esses rótulos, tudo. Não, porque você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter um emprego fixo. Não, porque você tem. Aí eu passei a ter mais clareza do que a Eliane tinha que ter. E em que tempo que eu iria alcançar. Porque não necessariamente as coisas que eu desejo eu preciso fazer pra ontem, preciso conquistar ontem. E aí foi que eu falei, não, pera lá, vai ser tudo no meu tempo. E aí é que entra aquela canção que eu passei aqui no começo. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O meu trabalho é descansar e acreditar no processo. Porque senão a gente se perde e a gente fica mal, nossa saúde mental vai pro brejo, a gente quer alcançar tudo que todo mundo definiu que tem que ser alcançado e não muda nada em nossa vida. A gente continua sendo infeliz. E aí foi que eu entendi. Eu olhei todo esse conhecimento, eu comecei a viver uma vida mais leve, com menos cobrança, não aceitando mais que ninguém falasse, não porque você tem que fazer isso, não porque uma esposa, o papel da esposa é esse, ela tem que seguir esse padrão. Oi? Não, porque a esposa, ela tem que isso. Oi? Aqui em casa é eu e meu marido, a gente decide o que é o melhor pro nosso casamento. E qual é o meu papel e qual é o papel dele? Dentro, respeitando a nossa individualidade, respeitando o nosso temperamento. E qualquer pessoa, gente, que vir entrar na minha vida para querer falar que eu tenho que mudar o meu jeito de ser, é uma pessoa que não me ama. É uma pessoa que não quer me ver bem. E é uma pessoa que tá querendo ir diretamente contra o Criador, porque foi ele que me fez assim. E que fique muito claro, como eu já disse aqui, gente, eu não tô falando que a gente tem que, eu sou assim mesmo e o resto que se vire, que me engula. Não. Porque o autoconhecimento, inclusive, te deixa tão claro das suas fraquezas que ele mostra que se você não trabalhar, você é um tolo se você não quiser trabalhar as suas fraquezas. Porque você vai colocar todas as suas qualidades em xeque. Elas vão ficar muito instáveis, muito vulneráveis. Então eu não tô falando disso, tá muito claro aqui, eu acredito que todo mundo tá entendendo. Mas quando eu entendi todo esse processo e eu vi o quanto isso trouxe de clareza e liberdade e leveza pra minha vida, o quanto isso trouxe de clareza e liberdade pra vida do meu marido, falei, não, pera lá, vamos ajustar. De que maneira que eu posso levar isso pra mais pessoas? Pra que? E aí, gente, foi uma decisão. Eu decidi que eu jamais ia permitir que eu sentisse novamente aquele sentimento de inadequação, de não se sentir aceita, sabe? De que achar que eu tenho que me moldar ao ambiente, eu tenho que me moldar a esse escritório, eu tenho que me moldar a essa família, eu tenho que me moldar a esse relacionamento, eu tenho que me moldar a essa amizade. Não. E aí, depois disso, eu falei, eu vou vir ver e vou trabalhar para levar autoconhecimento para outras pessoas, para que ninguém das pessoas que passem ao meu redor sintam o mesmo sentimento de inadequação como eu senti. Para que elas possam aceitar a forma como elas foram criadas na sua essência, com todos os detalhes, da forma que o Criador fez, com todos os detalhes. Tem uma frase que eu sempre falo nas minhas mentorias.
o conjunto das suas fraquezas, das suas qualidades, é o que te tornam única. Foi exatamente dessa forma que Deus te fez. Precisa ser ajustado algumas coisas? Precisa. Mas tem outras coisas que não precisam ser ajustadas. E que você precisa aceitar e viver de maneira intensa. Intensa. E sabe, depois que eu comecei a trabalhar todo esse processo, sabe o que aconteceu? Eu parei com a comparação. Ah, porque o outro faz isso, porque o outro, porque aquilo. Diminui a sua comparação. Diminui o seu desejo, a sua necessidade de querer ser aceito e aprovado por todo mundo. Porque você, sinceramente, eu não preciso mais de aprovação de ninguém. Eu já provei pra mim mesma o meu potencial. Eu já sei a capacidade que eu tenho em Deus de realizar tantas coisas. Então eu não fico mais buscando, mendigando aprovação o tempo todo disso, daquilo. Muito menos se comparando. E aí diminui o seu nível de quê? De julgamento. E aqui, gente, eu tô longe de ser a pessoa perfeita. Longe. Por isso que eu me conecto com Deus todos os dias. Para eu não me perder, para Ele me lembrar do quanto eu sou falha, do quanto eu sou frágil, do quanto eu preciso crescer, do quanto eu preciso amadurecer. Mas do que depender de mim, do que depender da Eliane, eu vou continuar aceitando quem eu sou, respeitando a minha história, aceitando a maneira como as pessoas são, respeitando a história delas e trazendo cada dia mais leveza. Leveza, 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 leveza. Se tá pesado, se tá sobrecarregado, se tá difícil, é porque tá errado. É porque você não tá vivendo a vida que você deveria viver. É porque você não tá conectada com a sua essência. Porque quando a gente tá conectada com a nossa verdadeira essência, as coisas são leves. Não tô dizendo aqui fácil, gente. Tô com sinusite, acordei cedo, não sei que hora eu tô dormindo, tô trabalhando pra caramba. Não tô falando isso. Ainda assim, com as minhas prioridades alinhadas, tá? Mas estou dizendo que vai ser leve. Apesar de ser trabalhoso, qualquer tarefa para desempenhar as nossas funções, todas nós que temos várias funções, ainda assim vai ter leveza, porque você vai estar sendo quem você nasceu para ser e fazendo o que você nasceu para fazer. E isso muda tudo. Então é isso que eu queria deixar aqui hoje. Um pouquinho da minha história, um pouquinho do que o autoconhecimento trouxe para minha vida. E eu espero que também, através de conteúdos, de livros, de mentorias, de curso, você, através do autoconhecimento, possa levar leveza para sua vida e para sua família. Espero que vocês tenham gostado. As inscrições para a mentoria Despertando a Sua Essência já estão abertas, então se você quer participar, aproveita. Tem uma condição especial que acaba amanhã, então se você tem interesse, manda aí no direct. Eu já queria também já parabenizar todas as novas alunas, um grande beijo, sejam todas muito bem-vindas. Tem mulher, gente, de novo, do mundo todo. E nós vamos poder entrar nesse processo juntas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então seja muito bem-vinda. Se você está comprometida, quer em 2021 de verdade viver uma vida conectada com a sua essência, essa é a sua chance. Essa é a sua oportunidade. Porque e eu falo, são mulheres que estão comprometidas mesmo. Mulheres que cansaram de viver a vida dos outros. Ou a vida que os outros querem. É uma pessoa que fala, não, eu quero me conhecer. Eu quero conhecer os meus valores, eu quero conhecer meu temperamento, eu quero conhecer mais meu marido. Eu quero entender mais por que meu marido age da forma como ele age. Eu quero entender mais os meus filhos. Eu quero entender o temperamento de cada um deles. Eu quero respeitar o temperamento de cada um deles. Seja bem-vinda. Essa mentoria é para você. Para você, principalmente, que quer levar mais leveza para sua casa, para sua família, para parar com a cobrança, para parar com aquela, precisa disso, precisa ser aquilo. Não, você precisa ser você. Essencialmente,
você da maneira que o Pai te criou, respeitando a sua história, ressignificando algumas coisas, trabalhando seus pontos de melhoria e fortalecendo as suas qualidades, as suas fortalezas. Gente, fiquem com Deus, um grande beijo para as meninas novas. Eu já vi que tem meninas aí da mentoria que estão assistindo. Para as meninas novas, nos vemos na sessão individual, nos vemos semana que vem, porque já começa semana que vem a nova turma. Um grande beijo, fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau, boa noite.